Olá, bom dia. Hoje nós queremos apresentar para vocês o nosso blogspot, Teme Jesus Cristo blogspot.com, onde você pode acompanhar as muitas maravilhas que Deus nos concede através da direção do Espírito Santo em ministrar a sua palavra. E hoje nós fizemos essa mensagem aqui na direção do Espírito Santo. Quarta-feira, você pode ver aqui, quarta-feira, 22 de outubro de 2025, falar sobre Josué, que faz um novo concerto com o povo de Deus, né? E a referência está em Josué, capítulo 24, do versículo 14 ao versículo 25. Está escrito assim: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses a que serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Mas, se vos parecer mal o servir ao Senhor, escolhei hoje a quem haveis de servir, se aos deuses com letra minúscula, que é referência a ídolos, a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses ídolos, os amorreus, em cuja terra habitais. Porém, Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: longe está de nós abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Então respondeu o povo e disse: longe está de nós abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porém, o povo falou isso, mas de fato, ainda hoje vivem muita gente servindo a outros deuses, a ídolos. Aí no versículo 17 diz assim: porque o Senhor, Josué falou para o povo, porque o Senhor é nosso Deus. Ele é quem nos fez subir, a nós, a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos, e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou de diante de nós a todos esses povos, mesmo os amorreus que moravam na terra. Nós também serviremos ao Senhor, porquanto Ele é nosso Deus. Então Josué disse ao povo: não podereis servir ao Senhor, porque é Deus santo, é Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão, nem os vossos pecados. Se abandonardes ao Senhor e servirdes a deuses estranhos, que é os ídolos, então ele se tornará e vos fará o mal, e vos consumirá, depois de vos ter feito o bem. Disse então o povo a Josué: não, antes viremos ao Senhor. Josué, pois, disse ao povo: sois testemunha contra vós mesmos, e que escolheste ao Senhor para o servir. Responderam eles: somos testemunhas. Agora, pois, disse Josué, deitai fora os deuses estranhos, os ídolos, que há no meio de vós, inclinai o vosso coração ao Senhor, Deus de Israel. Disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos à sua voz. Assim fez Josué naquele dia um pacto com o povo, e lhe deu leis e ordenança em Siquém. E aqui está a palavra de Deus, também comentada por mim, nessa parte aqui na cor preta. Desde o princípio da criação, Deus fez o ser humano para lhe adorar. E nunca houve um tempo em que Deus não atente para isso, para a adoração que nós prestamos para Ele, o culto, o verdadeiro culto. Vejamos o que Jesus Cristo ensina sobre a adoração. João 4, versículo 21 ao 24, diz assim: disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai.
Vós adorarais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e é necessário que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Compreendemos, de fato, a verdade que liberta faz a diferença que precisamos. Quando nós estamos guiados pelo Espírito de Deus, quando Jesus falava com aquela mulher samaritana, lá no poço de Jacó, Jesus estava dizendo para ela que haveria de chegar o tempo, não era aquele momento ali, mas que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade, ou seja, cumprindo a promessa da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, e dentro da palavra que Jesus ministrou e que está revelado para nos dar um direcionamento a seguir, a verdade que liberta. E isso faz a gente compreender, de fato, a verdade que liberta. E essa verdade que liberta, com a presença do Espírito Santo em nossas vidas, faz a diferença que precisamos ter nesse mundo conturbado, de trevas, onde o maligno tem usado o homem, mesmo utilizando da palavra escrita para manifestar suas ideologias e conquistas fantasiosas como mercenários. Em todo o tempo, Deus abomina a idolatria, ou seja, você se prostrar diante de ídolos, de imagem, coisas que são feitas pelas mãos dos homens, esculpidas pelos homens, na busca de adquirir para si vantagens. O homem cria essas ideologias, cria imagem e vende aquela imagem como que diz, você tem que se lembrar de fulano, de ciclano e de beltrano. As imagens é simbólica, sim, mas é através dela que Satanás tinha operado na vida das pessoas, tem deixado de você conhecer a verdade de Deus que vem por meio do Espírito Santo, não da imagem, seja de que qualquer ela que for, de escultura, de fotografia, seja qual for a imagem, até mesmo a presença de outro homem na forma natural, que muitas vezes as pessoas seguem outros homens. Isso também é idolatria. O verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Ele deu a vida pelas ovelhas. Todos que creem em Jesus Cristo são ovelha do aprisco de Jesus. Então não tem porquê, tá? Querendo defender placas de igreja, de denominação. O caminho é Jesus. Em todo tempo, Deus abomina a idolatria, principalmente de se prostrar diante das imagens esculpidas por homens na busca de adquirir para si vantagem de comércio e de respeitando os princípios de Deus. Está escrito em Jeremias capítulo 33, versículo 31 ao 34, está escrito assim, ó. Eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que farei um pacto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Hoje o Israel de Deus é justamente aqueles que creem em Jesus Cristo. Quem crê em Jesus Cristo está salvo. Quem não crê está condenado. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 16 em diante. Você vai encontrar. E Jesus diz assim, que aquele que crê nele está salvo, quem não crê está condenado. Então, o Israel de Deus hoje, a casa de Deus hoje, de Israel, e a casa de Judá hoje, são aqueles que são o templo do Espírito de Deus. Quem entende isso? Ele diz aqui, ó, eis que os dias vêm, diz o Senhor, que farei um pacto, um novo concerto com a casa de Israel, com a casa de Judá. Não conforme o pacto que fiz com seus pais, ou seja, os nossos antepassados, aqueles que vieram antes de nós, nossos pais. No dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, Deus tinha feito um concerto com eles, que era aquela aliança que foi dada no Novo Testamento lá, os 10 testamentos escritos por Moisés. Por Deus, entregue a Moisés. Deus escreveu os mandamentos e entregou a Moisés. Esse meu pacto que eles invalidaram, apesar de eu os haver deposado, diz o Senhor, desposado, diz o Senhor. Mas este é o pacto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, depois de tudo que Jesus viveu. São aqueles dias.
diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinarão mais cada um a seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão. Está livre. Deus nos deu essa liberdade de conhecer Ele intimamente, através do Espírito Santo, enviado para a glória do nome de Jesus Cristo. Desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhe perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aqui é o novo concerto, a nova aliança de Deus para com a humanidade, Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus que representa Deus, é o próprio Deus em nossas vidas, que não há necessidade que ninguém ensine ao seu próximo, porque todos que têm essa intimidade, que buscam essa liberdade, que creem em Jesus Cristo como seu Salvador, têm os seus pecados perdoados. E Deus diz, e não ensinarão mais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo, conheci ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois eu lhe perdoarei a sua iniquidade e não me lembrarei mais de seus pecados. Aqui, o primeiro sinal, para você saber que está na direção do Espírito Santo, é se sentir perdoado da sua iniquidade. É saber que Jesus não lembra mais dos seus pecados. Então você tem um motivo de se regozijar no Senhor, na força do poder que vem de Deus através do Espírito Santo, e viver esse tempo que se cumpriu na vida de Jesus Cristo. Pois antigamente Deus falava por meio dos profetas, mas hoje Deus fala através do seu unigênito Filho amado Jesus Cristo. Como está escrito aqui em Hebreus capítulo 1, Cristo como Filho de Deus é superior até aos anjos. Olha o que diz o livro de Hebreus capítulo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais e pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo. Ora, todas as coisas foram feitas por Jesus Cristo e para Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que existe foi feito para Jesus Cristo. Está escrito aqui. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por quem fez também o mundo, sendo Ele o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser. Jesus é o próprio Deus em figura humana, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo Ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Aleluia! Você não precisa de imagem esculpida. Você tem que ir diretamente ao trono da glória, lá onde Deus está assentado, na pessoa de Jesus Cristo, majestade nas alturas. E olha o que diz, feito tanto mais excelente do que os anjos. Eu vi um anjo, o anjo falou comigo. Jesus é mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? Jesus foi gerado no ventre da Virgem Maria. O anjo não. E outra vez ele diz, eu lhe serei pai, está escrito aqui. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho. Quem crê em Jesus Cristo tem a vida com Deus. Quem não crê, não tem a vida com Deus. Não adianta buscar imagem, nem Maria, nem José, nem Paulo, nem Pedro, nem Marco, nem João, ninguém. Somente o nome de Jesus Cristo tem todo o poder. Esta é a verdade. E o mundo se engana porque quer. Versículo 6 diz aqui, Hebreus 1:6. E outra vez, a introduzir no mundo o primogênito. Jesus é o primogênito, o primeiro filho de Deus. Nós somos criaturas, só podemos se tornar filho aceitando Jesus. E todos os anjos de Deus o adorem. Olha o que acontece com os anjos. Adoram Jesus Cristo. Porque que eu e você temos essa liberdade, esse direito e não queremos servir. Ora, quanto aos anjos diz, quem de seus anjos faz ventos? E de seus ministros labareda de fogo. Ora, quanto aos seus anjos diz, quem de seus anjos faz ventos? E de seus ministros labareda de fogo. Mas do Filho diz, o teu trono, ó Deus,
subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Equidade é justiça, e a justiça de Deus é Jesus Cristo. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que a teus companheiros. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. E todos eles como roupa, envelhecerão. E qual um manto os enrolarás, e como roupa se mudarão, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. Mas a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? Assim está escrito, e assim está revelada na palavra de Deus, a vontade de Deus para a vida humana. Creia no Senhor Jesus Cristo. Busca o batismo com o Espírito Santo, que é a intimidade do homem com Deus, e verás a glória de Deus sobre a sua vida, resplandecendo como luz do mundo, como sal da terra. Compartilhe essa mensagem. Procure nos seguir nas redes sociais, compartilhar, deixar o seu coraçãozinho, dar um joinha lá, para que a gente possa crescer e divulgar mais ainda a palavra de Deus. Crescer diminuindo, para a glória do nome de Jesus Cristo, porque tudo que nós temos no nosso coração é obedecer. Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O princípio é teme, trabalho evangélico, missão eterna, tem este princípio de cumprir o chamado, ir por todo o mundo, pregar o evangelho. Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador do mundo, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Curta, compartilhe e divulgue. Que Deus continue nos abençoando. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.